Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, nesta tarde, nós estamos fazendo mais um vídeo para o nosso canal do nosso ministério, Igreja Pentecostal Primitiva. Estamos numa luta grande, queridos, que o YouTube ele não quer mostrar os nossos vídeos, né? Mas estamos confiando no Senhor, que isto é uma questão de tempo, e o Senhor vai abençoar e derribar as barreiras, queridos, os impedimentos, e nós vamos adiante com esta obra. Hoje, queridos, eu estou com dificuldade de luz e eu estou com reflexo da luz da janela, está dando um tipo assim, um apagado, né, nesse vídeo. Mas o que interessa é a palavra, e nós vamos orar, iniciando o vídeo desta tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por mais este vídeo que Tu nos concede. Meu Pai querido, mais uma oportunidade em que a Tua palavra será pregada. Pai santo, é a Tua obra sendo feita. Está, meu Pai querido, nas Tuas mãos, e Tu vai fazer segundo a Tua vontade. Pai querido, estamos tentando levar, Senhor, a Tua palavra sobre a face desta terra. Pai querido e Pai amado, está nas Tuas mãos fazer isto, Pai. Se for da Tua vontade que esta palavra seja pregada através deste canal, Pai santo, Tu vai lançar por terra o impedimento, Pai querido, e vai levar este evangelho, Senhor, a todos aqueles que Tu deseja alcançar através deste canal. Oh, Pai santo, com Teu Espírito Santo faz a Tua obra nesta tarde. Alcança todos aqueles, Pai querido, que Tu deseja, Senhor querido, trazer para a Tua obra, ó Pai, trazer para o Teu caminho, ó Pai, para fazer parte do Teu rebanho, Pai querido, rebanho este que Tu vai conduzir ao céu. Muito obrigada por tudo, Pai santo, em nome de Jesus. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo. Jesus santo, faz a Tua obra conforme a Tua vontade. Jesus querido, estamos nos últimos dias e Tu estás levando novamente o evangelho do reino sobre a face da terra. Oh Pai querido, estamos aqui, Jesus santo, para fazer a nossa parte. Faz conforme a Tua vontade. Oh Jesus querido, muito obrigada por tudo. Espírito Santo é sobre Tu, meu amigo. Faz conforme a Tua vontade. Prega a Tua palavra, alcança todos aqueles que Tu deseja alcançar. Que esta palavra chegue nos corações, que esta palavra faça tudo aquilo que Tu deseja fazer através dela. Lança por terra todo o impedimento, Espírito Santo, e que as almas sejam verdadeiramente alcançadas, transformadas, convertidas, Espírito Santo, pela Tua palavra. Todo aquele que sofre, todo aquele que precisa de libertação, de paz, de cura, de salvação. Espírito Santo, usa desta palavra e vai fazendo isso nestas vidas. Lança por terra todo o impedimento, todo o levante, todo o agir do mal que queira impedir esta palavra chegar na alma e no coração das pessoas. Espírito Santo, faz isto. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, a palavra de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 10. Livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Vamos iniciar a leitura desta palavra nesta tarde. Diz assim a epígrafe: a missão dos 70 discípulos. Primeiro versículo: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem,
por digno é o obreiro do seu salário. Não andei de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Até o versículo 12. Queridos, aqui nesta palavra nós vemos o próprio Jesus ensinando os seus discípulos a levar o evangelho do reino. Aqui no versículo 1 diz assim, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, queridos, quando Jesus ele veio à terra trazendo o evangelho do reino, ele não só iniciou a sua missão, que era trazer o evangelho da salvação sobre a face da terra, como ele preparou os seus discípulos, queridos, para após ele terminado o seu ministério, eles o sucedessem. Então, quando Jesus veio na terra trazendo o evangelho do reino, ele já deixava os seus sucessores. E isso que aconteceu, queridos, nesta ocasião, foi nada mais, nada menos do que Jesus preparando os seus discípulos de maneira agora, de maneira, digamos assim, prática. Eles já haviam sido preparados teoricamente, ouvindo tudo a respeito de Jesus, tudo a respeito da salvação, tudo a respeito da vinda de Jesus sobre a face da terra, que Jesus já havia ensinado para eles desde o Novo Testamento, aliás, desde o Antigo Testamento. Então, agora eles estavam indo para a parte prática, né? Então, Jesus ajuntou, escolheu entre os seus discípulos 70 discípulos, ajuntou aqueles 70 e enviou em seu lugar para pregar o evangelho naquelas cidades que Jesus havia de ir. Então, queridos, observe aqui o que é a obra de Deus. A obra de Deus sobre a face da terra, queridos, de levar o evangelho do reino, ela tem que ser prática. Mas o que nós vemos hoje, queridos, e vocês já vão entender, é que o evangelho do reino tem sido uma teoria e não uma prática. Embora muitos tenham ido, embora muitos tenham pregado, mas se fala muito de teoria e não de prática. Mas aqui no versículo 1 do capítulo 10, Jesus está juntando os seus discípulos, 70 deles, e enviando para uma aula prática. O versículo 2 diz assim, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Olha o que diz este versículo 2, queridos. Jesus está colocando sobre os obreiros não só a aula prática de ir levar o evangelho sobre a face da terra, mas também de interceder espiritualmente pela obra, né? Jesus está dizendo aos discípulos, olha, além de vocês fazerem a parte prática de levar o evangelho do reino, vocês também devem interceder, vocês também devem entrar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e rogar para que ele mande mais obreiros preparados espiritualmente, assim como vocês, para fazerem esta obra espiritual sobre a face da terra, porque obreiros preparados desta maneira são poucos. E se naquele tempo, queridos, em que Jesus veio na face da terra, era assim, hoje muito mais.
Se naquele tempo não havia obreiros, queridos, hoje seria o caso de haver mais obreiros preparados espiritualmente. Mas o que nós vemos, queridos, é que temos menos ainda. Para o contingente de pessoas que tem hoje na face da terra, porque a humanidade cresceu muito depois que Jesus veio na terra, quer dizer, para a quantidade de pessoas que temos hoje, temos poucos e muito poucos obreiros preparados, queridos, espiritualmente preparados para fazer a obra de Deus. O versículo 3 diz assim: Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha essa situação, queridos. Do que era que Jesus estava falando? Jesus estava falando aos discípulos, aqui neste versículo 3, que espiritualmente falando, eles estavam indo como cordeiros entre lobos. Por quê? Por que aqueles obreiros estavam indo como cordeiros no meio de lobos? Porque, queridos, o inimigo, quando se trata da obra espiritual de Deus, que vai fazer, queridos, vai fazer efeito sobre a face da terra, o mundo espiritual das trevas, querido, começa logo, simultaneamente, a se levantar para combater. Então, quando Jesus falava que ele estava enviando aqueles discípulos como ovelha no meio de lobos, Jesus estava falando do lado espiritual da obra de Deus. É porque quando a luz se levanta para fazer a obra de Deus, as trevas prontamente levantam junto também para jogar embaixo. Aliás, as trevas, ela se prepara muito antes, ela se levanta muito antes para combater. E quando esta obra vem a ser feita verdadeiramente, o inimigo já está pronto há muito tempo antes, porque assim é o lobo. O lobo, ele procura ver de que maneira a ovelha se comporta, de que maneira aquele pastor vai se comportar. Ele logo fica ali na espreita, porque se de repente houver uma chance, ele entra no meio do rebanho e ele abate as ovelhas. Por isso, um cuidado muito grande os pastores têm com as ovelhas. E as ovelhas também, o pastor ensina que elas não saiam do meio do rebanho, que elas não andem desgarradas, porque o lobo está logo ali à espreita. Então, queridos, um grande exemplo disto, Jesus está dando aqui, quando fala para os discípulos que eles serão enviados como ovelha no meio de lobos, ou seja, para que eles tivessem muito cuidado, porque eles entendiam muito, queridos, de ovelha e de lobo, aqueles discípulos entendiam muito bem. E Jesus já havia ensinado a eles a respeito das ovelhas e do lobo, que as almas verdadeiras em Cristo Jesus, ela anda e habita no meio dos espíritos das trevas, que fazem de tudo para tragar esta alma do meio do rebanho de Deus, para que elas fiquem sem condições de levar adiante a obra de Deus sobre a face da terra. Então, queridos, o versículo 4 diz assim: E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, quando nós vamos, queridos, fazer a obra de Deus, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa intimidade com Deus, para que o inimigo não venha nos pegar desgarrados da oração, desgarrados do jejum, desgarrados da leitura da palavra, desgarrados de uma íntima comunhão com Deus. Porque se nós estivermos andando assim, queridos, o inimigo vai aproveitar para nos afastar de Deus, nos afastar do Espírito Santo de Deus e assim nos deixar desprevenidos, desprotegidos. E ele venha nos arrebatar das mãos do Senhor. Ah, mas da mão do Senhor ninguém tira. Cuidado, meu querido, que se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos vigilância, nós mesmos saímos das mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos dar condições para que o inimigo das nossas almas venha nos arrebatar. Então, quando Jesus fala, não levei nem bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho, Jesus está dizendo, não se deixe atrapalhar por nada, não se deixe embaraçar por nada.
Você não precisa levar muita coisa, você não precisa se preocupar com alimentação, você não precisa se preocupar com nada. Não vá conversando com ninguém pelo caminho, não vá dando atenção para qualquer coisa. Ou seja, Jesus está dizendo, simplesmente preste atenção espiritual no que você está fazendo. Vigie espiritualmente, principalmente materialmente. Não vá se deixar embaraçar com nada e por nada. Preste atenção, esteja atento, esteja vigilante. Não vá conversar, não vá dar conversa para o inimigo, não vá se deixar levar pelo inimigo, porque ele está observando e qualquer coisa que você der condição, ele está lhe ludibriando, ele está lhe incapacitando de fazer a obra espiritual de Deus na face dessa terra. E aqui no versículo 5 diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa, e o 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Meus queridos, o que é que Jesus está dizendo? Quando você chegar a uma casa, verifique logo se naquela casa existe pelo menos uma pessoa que tenha comunhão com Deus. Verifique logo se naquela casa ou naquela cidade ou naquele lugar existe alguém que sirva a Deus, que já tenha uma comunhão, se existe algum fio de paz naquele lugar. Se não houver, a paz voltará para você. Ah, querido, aqui nesta cidade não tem ninguém que sirva a Deus, ninguém quer a Deus, ninguém tem interesse por Deus, aqui ninguém quer Deus. Ninguém quer a palavra de Deus, ninguém quer a salvação, nós não queremos Deus. Não importa, queridos. Jesus está dizendo, não importa. Se ninguém daquele lugar, daquela cidade ou daquela casa não quer a paz que está em você, o Deus que está em você, o Espírito Santo, não tem problema. Não tem problema. A paz volta para você e você continua o seu caminho. Aqui no versículo 7 diz, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, por digno obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Queridos, observe aqui a diferença do evangelho do reino para o evangelho que é proposto hoje, queridos. Hoje, se o evangelho, se o ID de Jesus não for bem remunerado e muito bem remunerado financeiramente, os obreiros não querem ir. Os chamados discípulos não querem ir. Mas não era disto que Jesus estava falando quando ele falava que o obreiro tem direito no seu salário. Quando Jesus fala aqui, pois digno é o obreiro do seu salário, ele estava se referindo que ele cuida deste obreiro, que ele cuida desta pessoa, que ele mesmo recompensa em tudo aquilo que a pessoa vai precisar para fazer a obra do Senhor. Ele mesmo supre toda a necessidade que aquele obreiro precisar. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, quando você chegar a uma casa, fique ali. Fique ali. Se eles lhe oferecerem guarida, lhe derem condição de ficar, fique. Coma o que eles derem e se portem como um verdadeiro obreiro de Deus, né? Então, aqui no versículo 8 diz assim, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. O 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, queridos. Quando você chegar a uma cidade ou a uma casa que lhes abrirem a porta, o que eles lhe oferecerem, vocês comam. Onde eles mandarem vocês dormirem, vocês durmam. O que eles derem condições para vocês habitarem, ficarem, se hospedarem naquele lugar, recebam da maneira que aquela pessoa colocar diante de você. Seja humilde, seja discreto, né? Aceite a maneira que a pessoa quiser
lhe receber, a maneira que a pessoa quiser lhe sustentar ali, aceite, sabendo que você está trabalhando para o Senhor, Ele está lhe conduzindo e Deus sabe da sua necessidade, do que você precisa, né? Então, queridos, quando nós levantarmos para fazer a obra do Senhor, já temos que saber que nós temos que ir na direção de Deus, embaixo dos cuidados de Deus. E aonde Ele lhe levar, lá você vá. Aonde Ele lhe deixar, lá você fica. E o que Ele lhe puser adiante, isto você coma. Porque se você tem certeza que é o Espírito de Deus que está lhe levando e lhe conduzindo, certamente Ele que está lhe proporcionando tudo aquilo que você precisar na sua estadia, para você levar a obra de Deus adiante. Aqui no 9 ele diz: e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes é chegado o reino de Deus. Queridos, quando Jesus diz e curai os enfermos que nela houver, Jesus está dizendo que você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus levava o evangelho do reino sobre a face da terra, meus queridos, era assim que acontecia. Jesus tinha sobre ele o poder do Espírito Santo para curar o enfermo, para expulsar o demônio, para libertar o cativo e para levar com autoridade e conhecimento de causa o evangelho do reino. O que é que Jesus está dizendo aqui neste versículo 9? Quando você chegar em uma casa, se houver enfermo, cure. Se houver alguém oprimido, liberte. Se houver alguém precisando de uma palavra, dê. Se houver alguém precisando de esperança, de paz, enfim, tudo aquilo que aquela casa, que aquela cidade, que aquele lugar estiver precisando de Deus, você tem que estar em condições de suprir. E acima de tudo, levar o evangelho da salvação, dizendo: olha, chegou o fim. Chegou o fim. O reino de Deus já está sobre a face da terra. E quem aceitar Jesus e obedecer, este vai para o céu. Aquele que não aceitar, já está condenado. Temos que ter, queridos, o autoconhecimento da palavra de Deus e saber bem o que nós estamos fazendo, no que consiste o evangelho do reino. O evangelho do reino consiste, queridos, na salvação trazida por Jesus Cristo, na necessidade que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas, aceitar Jesus como nosso Salvador e obedecer. Então, queridos, se nós não levarmos perfeitamente o evangelho trazido por Jesus na face dessa terra, com o mesmo objetivo que Jesus trouxe, que é devido fazer, este evangelho, queridos, não vai adiantar de nada. A face da terra precisa entender, queridos, que Jesus veio neste mundo trazer salvação e que já está na última hora. E que se esta humanidade que habita na face da terra não aceitar Jesus, já está condenada à perdição eterna. Olha o que está escrito aqui no versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. O que que Jesus está dizendo neste versículo 11? Que se aqueles discípulos, queridos, fossem uma cidade pregando a palavra, não fosse aceito, era para eles baterem o pó da sandália e dizer: nem o pó da cidade de vocês nós queremos nas nossas sandálias. Mas era para eles dizerem sobre aquela cidade que o reino dos céus havia chegado e que, chegando o reino dos céus, queridos, não existia deles pensarem assim: ah, nós não queremos Jesus, então nós estamos livres da condenação. Nós não queremos essa salvação, então nós estamos livres também dessa condenação. O que era que Jesus estava dizendo para aqueles homens dizerem ali? Até o pó
O 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Olha o que era para dizer. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, o fato daquela cidade, queridos, daquele lugar, daquela casa não aceitar Jesus, não os isentava. Eles não queriam a salvação. Então eles já tinham a condenação. Porque, queridos, é triste a gente chegar nesta conclusão, que aquele que não aceita a salvação, ela já tem a condenação. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Se eles chegassem num lugar que aquela cidade, aquelas pessoas não aceitassem a salvação, era para eles dizerem, vocês não aceitam a salvação? Então vocês já têm a condenação. Porque não é porque vocês não querem a salvação que vocês não terão a condenação. Quando era para eles dizerem, mas o reino de Deus é chegado sobre vós. Ou seja, não aceitassem a salvação, já tinham a condenação. Porque Deus estava trazendo o seu poder sobre aquela cidade. Queridos, que coisa terrível. É quando uma pessoa diz eu não aceito Jesus. Aquela pessoa, querido, automaticamente já está condenada à condenação eterna. Aquela pessoa já está condenada eternamente para viver no inferno por toda a eternidade. Isto é triste. E era isto que Jesus estava falando através daqueles discípulos. Que tristeza, queridos. E a pessoa se dá conta que ela recebeu a chance de escapar da condenação eterna e rejeitou. E aqueles discípulos teriam que estar prontos para levar isto sobre a face da terra, a chance de salvação da condenação eterna. Porque o evangelho do reino é isto. Jesus veio morrer na cruz para nos dar a chance de nos livrar da condenação eterna. Porque a condenação, queridos, nós já temos. A humanidade, a face da terra já tem a condenação. Isto já é certo. Agora Jesus vem trazendo a chance da salvação desta condenação. E era isto que era para aqueles discípulos dizerem. Vocês não querem a chance de se salvar da condenação eterna? Então, meus queridos, ficam certos que a condenação eterna vocês já têm. O versículo 12 diz assim: E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Olha que situação, queridos. Por que Jesus diz que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade? Porque Sodoma, queridos, não teve a oportunidade de ser evangelizada por Jesus Cristo, pelo evangelho de Jesus. Quando Sodoma foi condenada à destruição, Jesus ainda não tinha vindo na terra trazendo a chance de se salvar da condenação eterna. Sodoma não tinha, queridos, não teve esta chance de se salvar da condenação eterna. Eles não ouviram a respeito disto. Por isso foram condenados pelos seus pecados à condenação eterna. Mas Jesus, ele veio na terra e aquela cidade ali que haveriam de ser evangelizadas por aqueles discípulos, estavam tendo aquela chance de se salvar da condenação eterna, assim como esta humanidade de hoje, queridos. E nós também inclusos nela, estamos tendo a chance de nos salvar da condenação eterna. E está sobre nós, queridos, esta responsabilidade, levar sobre a face da terra a chance da humanidade se salvar da condenação eterna, está sobre nós. Queridos, é já a última hora. E esta palavra que Jesus deixou registrada no livro de Lucas, no capítulo 10, ela é tão atual.
ela é tão necessária, ela é tão verdadeira nos nossos dias. Jesus está nos chamando para levar o evangelho do reino. Ele deixou, queridos, este acontecimento, este episódio anotado, escrito na palavra de Deus, para que agora estivesse nas nossas mãos. Esta mesma ordem que ele deu para aqueles 70 está dando para nós hoje. Nós temos que nos levantar poderosamente, cheio do Espírito Santo, queridos, para levar o evangelho do reino sobre esta face de terra, queridos. Sobre esta humanidade tão sofrida, tão oprimida pelas trevas. Está sobre a nossa responsabilidade, queridos, nos abraçar com Deus, buscando um verdadeiro convertimento para que o Espírito Santo tenha condição de nos preparar, queridos, para levar este evangelho do reino pela última vez sobre a face da terra, levando, queridos, a oportunidade de salvação da morte eterna sobre a face da terra. Está sobre nós, queridos, esta responsabilidade. E chegou o tempo de nós nos levantarmos verdadeiramente para fazermos esta obra nos nossos tempos. Levar o evangelho da salvação sobre a face da terra pela última vez. E nós temos que correr para o Pai. Nos abraçar com o Filho, com o Espírito Santo, para que eles nos preparem para levar este evangelho, assim como aqueles 70 levaram naquele dia em que Jesus estava na face da terra preparando aqueles homens. Aquela preparação, querido, ficou escrito nos anais da Bíblia Sagrada e agora está sobre nós. E é o mesmo ensinamento que Jesus deu para aqueles discípulos, ele está dando para nós hoje. Temos que correr para os braços do Pai, queridos, para que nós sejamos preparados por Jesus, porque o ensinamento que Jesus deu naquele dia para aqueles discípulos está escrito na palavra de Deus. E o Espírito Santo está pronto para nos ensinar, para nos preparar e para nos levantar, para nós levarmos sobre a face da terra nestes últimos dias, queridos, em que a trombeta está para soar, em que Jesus está buscando a sua igreja. E que a humanidade está imersa em pecado. A humanidade está imersa na opressão do mal. Temos que levar uma chance, queridos, de salvação da condenação eterna para esta humanidade. E não só para a humanidade, assim como para nós também, porque nós estamos dentro dessa humanidade também. Esta é a palavra de hoje, queridos. Vamos orar a Deus agradecendo e encerrando este vídeo deste dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, aqui está, meu Pai querido, mais uma vez, pregada a Tua palavra através deste vídeo. Pai santo, está nas Tuas mãos, meu Pai. Abençoa, Pai querido, com que esta palavra chegue, meu Pai querido, a todos que Tu deseja alcançar. Jesus, querido, que assim seja, Jesus, porque a Tua palavra, Jesus, o Teu ensinamento que Tu trouxeste quando Tu vieste sobre a face da terra, está descrita na Bíblia. Jesus, querido, todo o ensinamento está servindo para nós hoje. E nós temos que tomar este ensinamento e nos preparar para fazer a Tua obra, levar o evangelho do reino, o evangelho da salvação neste último dia sobre a face da terra, para que as pessoas tenham chance, meu Pai, meu Jesus querido, de escapar da condenação eterna. Estamos aqui, Jesus querido, nos ajuda a abrir os nossos olhos, a tomar condição, Senhor, espiritual, que nós possamos buscar de Ti este conhecimento, esta preparação, para que a Tua palavra vá em busca das almas, para que não se percam eternamente. Ó Jesus querido, faz isto através de nós, nos toca profundamente, nos ajuda, nos desperta, para que nós possamos buscar em Ti a nossa salvação e a salvação de muitos outros. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Que assim seja, Espírito Santo esteja aqui. Espírito Santo conosco, leva esta palavra, alcance, Espírito Santo, todos aqueles que precisam se levantar para buscar de Ti o preparo e assim esteja capacitado para levar o evangelho da salvação sobre a face da terra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, se você chegar neste vídeo, assista, se inscreva neste canal,
Deixe o seu comentário, deixe o seu like, nos ajude, porque está havendo um impedimento, queridos. O YouTube não está mostrando os nossos vídeos. Assim, se você chegar num vídeo destes, queridos, faça a sua parte, nos ajude em oração. Se inscreva neste canal, dê o seu like, compartilhe este vídeo, nos ajude a levar adiante este evangelho do reino. Nós pedimos a todos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.